Prepare-se para mergulhar em um abismo de crueldade e poder, onde a linha entre o Estado e o crime se dissolveu em sangue e terror. Imagine uma organização tão implacável que até os membros mais endurecidos dos cartéis mexicanos sussurram seu nome com um calafrio na espinha, uma estrutura onde a tortura se tornou rotina e as execuções em massa nas ruas da capital estadual são apenas uma demonstração rotineira de força, enquanto o mundo inteiro acompanhava a dramática queda de Joaquim El Chapo Guzmán, um homem cujo nome se tornou sinônimo de narcotráfico mexicano. Nas sombras de seu império, uma nova força, muito mais cruel e tecnologicamente avançada, emergia. Esta força carregava um nome simples, quase irônico: Los Ninis, e sob seu comando estaria um homem cujo nome faria tremer até os sicários mais experientes: Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como El Nini. Hoje, vamos nos aprofundar na história de como, após a prisão do lendário narcotraficante, seus jovens herdeiros criaram uma máquina de terror que reescreveu as regras do mundo do crime mexicano e desafiou o próprio Estado. Esta não é uma fábula sobre bandidos românticos. É a crônica documentada do nascimento do terrorismo moderno dos cartéis. No dia 8 de janeiro de 2016, o mundo testemunhou um evento que, aparentemente, deveria marcar o fim da era do cartel de Sinaloa. Na cidade de Los Mochis, estado de Sinaloa, após um tiroteio que durou várias horas, militares mexicanos e agentes americanos da DEA capturaram o criminoso mais procurado do planeta, Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera, conhecido mundialmente como El Chapo. Sua prisão foi o ápice de uma caçada de vários anos, que incluiu a lendária fuga da prisão de segurança máxima Altiplano, através de um túnel de 1,5 km, no dia 17 de julho de 2015. Mas por trás das manchetes que proclamavam a vitória sobre o narcotráfico, desenrolava-se um drama completamente diferente: o drama da sucessão de poder em um dos maiores impérios criminosos do mundo, que controlava uma parte significativa da produção e do fornecimento de cocaína, metanfetamina e heroína nos Estados Unidos. O cartel de Sinaloa, no momento da prisão de Guzmán, representava uma organização colossal, com um faturamento anual estimado em bilhões de dólares, com uma hierarquia complexa e uma rede de influência ramificada que penetrava em todos os níveis da sociedade mexicana, da polícia aos políticos de mais alto escalão. Mas com o desaparecimento do lendário líder, criou-se um vácuo de poder, e naquele ponto, El Chapo tinha um plano claro: passar as rédeas do comando para seus filhos. Iván Archivaldo Guzmán Salazar, nascido no dia 1º de fevereiro de 1983. Jesus Alfredo Guzmán Salazar, nascido no dia 29 de dezembro de 1986. E Ovídio Guzmán Lopes, nascido no dia 29 de março de 1990, 3 jovens, criados no luxo garantido pelos negócios sangrentos do pai, receberam uma herança inesperada. Nos círculos criminosos, eles começaram a ser chamados de Los Chapitos, os pequenos Chapo, mas este apelido carinhoso escondia herdeiros ambiciosos e impiedosos, prontos para defender seu poder a qualquer custo. No entanto, os jovens Guzmán enfrentaram um problema que poderia lhes custar não apenas o império, mas também a vida. Dentro do cartel de Sinaloa, uma cisão estava amadurecendo. Ismael El Mayo Zambada, cofundador do cartel e parceiro de El Chapo, permanecia em liberdade e controlava uma parte significativa da organização, mas suas relações com os jovens herdeiros eram, para dizer o mínimo, tensas. Uma ameaça ainda maior era representada por Damaso López Nunes, conhecido como El Licenciado, ex-vice-diretor da prisão Puente Grande, que havia se juntado ao cartel e se tornado um dos colaboradores mais próximos de El Chapo.
Lopes, sendo mais velho e experiente que os filhos, acreditava que era ele quem merecia a liderança, e sua facção, conhecida como Los Dámasos, começou a contestar abertamente o poder dos Los Chapitos. O cheiro de sangue estava no ar. Uma guerra interna ao cartel parecia inevitável, e os jovens Guzmán precisavam desesperadamente de uma força militar capaz de proteger suas posições e aterrorizar os concorrentes. Foi exatamente neste momento crítico, em algum momento no final de 2016, nos quartos escuros das casas seguras de Culiacán, capital do estado de Sinaloa e tradicional fortaleza do cartel, que começou a se formar uma organização destinada a se tornar a encarnação da nova geração da violência dos cartéis. Culiacán, uma cidade com uma população de aproximadamente 800.000 pessoas, situada aos pés da Sierra Madre, sempre foi o coração do narcotráfico. Aqui viviam os lendários narcotraficantes. Aqui passavam as rotas de contrabando. Daqui eram coordenadas as operações em todo o território da América do Norte. Mas agora esta cidade estava prestes a testemunhar o nascimento de algo sem precedentes. Uma unidade paramilitar de sicários, cuja crueldade superaria tudo o que a sociedade mexicana havia visto antes. Os Chapitos entenderam. Para manter o poder na era pós-El Chapo, eles não precisavam apenas de um grupo de homens armados. Eles precisavam de uma máquina de terror, perfeitamente funcional, absolutamente leal e pronta para qualquer atrocidade. E foi precisamente tal máquina que eles começaram a criar, atraindo jovens dos bairros mais pobres de Culiacán, aqueles para quem o cartel era a única chance de escapar da miséria, e aqueles que não conheciam nada além da violência que reinava nas ruas de sua cidade natal desde a infância. A formação da nova estrutura militar começou com uma série de reuniões secretas, realizadas em casas seguras de Culiacán, no final de 2016 e início de 2017. A figura-chave dessas negociações se tornou um homem chamado Gabriel Valenzuela, cujo nome permaneceu na sombra por um tempo, mas cujo papel na criação da nova estrutura paramilitar foi absolutamente crítico. Valenzuela, que possuía vastas conexões no mundo criminoso de Sinaloa e o entendimento de como as unidades de combate eficazes funcionam, tornou-se o arquiteto do projeto que os Los Chapitos apresentaram nessas reuniões. A criação de um grupo de sicários absolutamente leal a eles, capaz de competir com as alas militares do cartel já existentes. O fato é que, tradicionalmente, a segurança do cartel de Sinaloa era garantida pelo tristemente célebre grupo Los Antrax, uma unidade paramilitar criada para proteger Ismael El Mayo Zambada e liderada por Rodrigo Arechiga Gamboa, conhecido como El Chino Antrax. Os Los Antrax haviam se estabelecido como assassinos implacáveis e profissionais, mas sua lealdade pertencia a El Mayo e não aos jovens herdeiros, e isso criava uma vulnerabilidade estratégica para os Los Chapitos em caso de agravamento das contradições internas do cartel. A situação piorou após a prisão de outro ator-chave, Iván Gastelum Ávila, mais conhecido como El Cholo Iván. No dia 8 de janeiro de 2016, no mesmo dia em que El Chapo foi capturado, militares mexicanos também prenderam Cholo Iván, que era o chefe de segurança do pai e comandava seu próprio grupo de homens armados. Cholo Iván controlava uma parte significativa das operações do cartel na área de Culiacán e possuía experiência militar, o que o tornava insubstituível na estrutura de segurança. Sua prisão deixou uma lacuna na defesa dos Los Chapitos, justamente no momento em que eles mais precisavam de uma força armada confiável. Cholo Iván foi acusado de tráfico de drogas, posse ilegal de armas e assassinato de um soldado em 2013, e a perspectiva de seu rápido retorno às operações era nula. Os jovens Guzmán perceberam a cruel realidade. Eles precisavam urgentemente de um substituto.
não apenas a substituição de uma pessoa, mas a criação de uma estrutura totalmente nova que pudesse funcionar como uma ala militar autônoma, subordinada exclusivamente às suas ordens. Foi então que, na pauta das reuniões organizadas por Gabriel Valenzuela, foi apresentada a decisão: criar um grupo semelhante ao iniciado por Cholo Ivan, mas mais moderno, mais cruel e, crucialmente, absolutamente leal aos Los Chapitos. O nome para a nova estrutura foi escolhido quase com ironia: Los Ninis, que na gíria mexicana significava nem, jovens que nem estudam nem trabalham, marginalizados sem futuro e perspectivas. Era uma referência cínica àquela faixa social da qual se planejava recrutar os combatentes, jovens dos bairros mais pobres de Culiacán, aqueles a quem a sociedade não podia oferecer nada além de miséria e desespero, e que por isso estavam prontos para vender a alma por dinheiro, armas e a ilusão de poder. O recrutamento prosseguia de forma direcionada e agressiva. Os agentes dos Los Chapitos vasculhavam os bairros de Culiacancito, Las Palmas, Colônia Umaia, áreas onde reinava o desemprego, onde os adolescentes cresciam vendo a violência como a única maneira de mudar suas vidas. Uma engrenagem no mecanismo de criação deste grupo deveria ser um homem cujo nome ainda não ressoava nas páginas dos jornais, mas que já havia conseguido se firmar entre as elites criminosas de Culiacán por sua absoluta impiedade e astúcia tática. Este homem era Néstor Isidro Pérez Salas, um jovem sicário que já tinha dezenas de assassinatos em seu currículo e a reputação de uma pessoa que nunca faz perguntas e executa qualquer ordem, por mais monstruosa que fosse. Néstor era tratado de várias maneiras: El Nini, o apelido mais conhecido, El General, por suas habilidades táticas, El 19, designação em código nas comunicações de rádio, e até mesmo Chicken Little, um apelido zombeteiro que, no entanto, ninguém ousava pronunciar em sua presença. Pérez Salas recebeu o cargo de chefe dos Los Ninis e chefe de segurança de todos os filhos de El Chapo, uma nomeação que o transformou de um simples assassino em um dos atores-chave do império criminoso de Sinaloa. Junto com Pérez Salas na criação da estrutura foi envolvido Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como El 27, o homem que se tornaria seu braço direito na coordenação das operações de segurança. Além disso, alguns combatentes das estruturas em desintegração ou enfraquecidas foram integrados ao novo grupo. Entre eles estava Rafael Guadalupe Félix Núñez, que recebeu o apelido El Changuito Anthrax, o macaquinho Anthrax, ex-membro dos Los Anthrax, que após a prisão de El Chino Anthrax em dezembro de 2013, em Amsterdã, assumiu maiores responsabilidades na organização. Félix Núñez, contra quem, no dia 25 de julho de 2014, havia sido apresentada uma acusação de tráfico de drogas nos Parobequilho, trouxe para os Los Ninis a experiência de trabalho em uma unidade de elite do cartel e o conhecimento de métodos aperfeiçoados por anos de operações sangrentas. No início de 2017, o núcleo do grupo estava formado. O recrutamento havia pegado ritmo e os Los Ninis começaram a receber suas primeiras missões de combate. Missões que muito em breve demonstrariam a todo o mundo criminoso do México que em Culiacán havia nascido uma força que não conhecia nem piedade, nem dúvidas. Mas quem era este homem sobre cujos ombros recaiu a responsabilidade da criação da mais cruel máquina militar na história dos cartéis mexicanos? Néstor Isidro Pérez Salas nasceu no dia 9 de março de 1992 em Culiacán, uma cidade cujo destino está indissoluvelmente entrelaçado com a história do narcotráfico, uma cidade onde os nomes de lendas como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo e, naturalmente, o próprio Joaquim Guzmán eram pronunciados com admiração e medo ao mesmo tempo. Culiacán, situada no coração do chamado Triângulo Dourado,
uma região onde os estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua formam o principal centro de produção de drogas no México. Era um lugar onde os meninos cresciam com a consciência de que sua escolha era extremamente simples: miséria ou crime. A família de Pérez Salas não pertencia à elite do narcotráfico. Ele não era filho de um poderoso narcotraficante como muitos de seus contemporâneos da juventude do cartel. Seu caminho para o topo da hierarquia criminosa foi pavimentado por seus próprios assassinatos, pela impiedade e pelo sangue frio que espantava até os veteranos do cartel endurecidos pelas batalhas. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude. Pérez Salas não pertencia àqueles que gostavam de exibir sua biografia juvenil, preferindo permanecer uma figura envolta em mistério e boatos. No entanto, aqueles que o conheceram nos primeiros anos lembravam-se de um jovem com um olhar penetrante e uma total ausência de empatia, uma qualidade que no mundo dos cartéis era mais valorizada que o ouro. Ao contrário de muitos sicários, cuja crueldade era ditada por álcool, drogas ou simples estupidez, Pérez Salas agia com fria precisão quase matemática. Ele estudava tática militar, interessava-se por armas não apenas como instrumentos de morte, mas como objetos de perfeição técnica e, segundo os depoimentos de quem trabalhou com ele, possuía uma surpreendente capacidade de planejar operações, levando em conta múltiplas variáveis, uma habilidade que lhe renderia o apelido El General, o General. Este apelido não era um exagero. Pérez Salas realmente pensava como um estrategista militar, e não como um arruaceiro de rua, e foi precisamente essa qualidade que o tornou indispensável para os Los Chapitos em sua luta pelo poder. Seus outros apelidos contavam histórias diferentes sobre quem ele era. El Nini, um lembrete zombeteiro de sua origem, daquela mesma juventude nem que não estudava e não trabalhava, mas que encontrou sua vocação nos assassinatos. El 19, seu indicativo nas comunicações de rádio, um código que era usado durante as operações e que em breve se tornaria sinônimo de terror em Culiacán. Chicken Little, um apelido cuja origem é envolta em mistério. Alguns afirmavam que lhe fora dado por causa de sua estatura relativamente baixa, outros por causa de sua maneira de se mover rápida e nervosa. Terceiros acreditavam que era uma zombaria de sua juventude, quando ele havia acabado de iniciar seu caminho no mundo do crime. De qualquer forma, qualquer que fosse a verdadeira razão, este apelido era raramente pronunciado em sua presença. Aqueles que ousavam tal familiaridade descobriam rapidamente que o senso de humor em Pérez Salas era completamente ausente. No momento em que os Los Chapitos começaram a formar os Los Ninis, no final de 2016, Néstor Isidro Pérez Salas já tinha um impressionante currículo de assassino. O número exato de vítimas caídas por suas mãos, ou sob sua ordem, antes da nomeação como chefe de segurança dos Los Chapitos, permanece desconhecido, mas mesmo as estimativas prudentes das forças policiais mexicanas e americanas contavam-se às dezenas. Ele não se limitava a matar. Ele o fazia com a metodicidade de um mecanismo de relógio, estudando os hábitos de suas vítimas, escolhendo o momento e o local ideais para o ataque, coordenando as ações de seus subordinados com a precisão de uma operação militar. O ex-chefe das operações internacionais da DEA dos Estados Unidos, Mike Vigil, um homem que dedicou décadas à luta contra os cartéis mexicanos e viu todos os criminosos mais cruéis desta era, descreveu Pérez Salas com uma única frase: "Este rapaz era um psicopata completo." Vigil não jogava palavras ao vento. Em sua carreira, ele havia se deparado com centenas de assassinos, mas algo em El Nini o distinguia mesmo nesse cenário sangrento, uma combinação especial de inteligência e absoluta amoralidade que o tornava não apenas perigoso, mas verdadeiramente monstruoso. A nomeação de Pérez Salas como chefe dos Los Ninis
e chefe de segurança de todos os filhos de El Chapo, foi uma decisão lógica para os Los Chapitos. Eles precisavam não apenas de um soldado leal, desses em Culiacán havia milhares. Eles precisavam de um arquiteto do terror, um homem capaz não apenas de matar, mas também de construir um sistema de assassinatos, treinar outros, planejar operações em larga escala e, crucialmente, manter sob controle dezenas e depois centenas de sicários jovens, agressivos e inadministráveis, que constituiriam o núcleo da nova organização. Pérez Salas atendia a todos esses critérios. Junto com ele, um papel-chave no comando foi obtido por Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como El 27, que se tornaria seu parceiro mais próximo na coordenação das operações de segurança ao longo dos anos seguintes. Por volta do final de 2016 e início de 2017, a estrutura dos Los Ninis estava construída, o comando nomeado. Os recrutas haviam passado pelo treinamento inicial e agora esta nova força se preparava para receber seu batismo de fogo. Um batismo que ocorreria no fogo da mais sangrenta guerra interna do cartel, na história de Sinaloa. A prova de fogo não tardou. A tensão entre os Los Chapitos e a facção de Dámaso López Núñez, que fervilhava desde o momento da prisão de El Chapo, atingiu o ponto crítico no início de 2017, quando se tornou evidente que a coexistência pacífica dos dois grupos ambiciosos, dentro do cartel de Sinaloa, era impossível. Dámaso López Núñez, veterano de 52 anos do mundo do crime, cuja carreira havia começado não nas ruas, mas nos corredores da administração prisional, considerava-se o legítimo herdeiro do império. Foi ele, na qualidade de vice-diretor da prisão federal, Puente Grande, quem organizou a lendária fuga de El Chapo no dia 19 de janeiro de 2001, uma operação em que Guzmán supostamente saiu da prisão em um cesto de roupa suja, embora a realidade fosse muito mais prosaica. A fuga custou milhões de dólares em subornos e envolveu dezenas de funcionários corruptos. Este serviço tornou López indispensável para o cartel, elevando-o ao topo da hierarquia, onde obteve o controle sobre vastos territórios e sobre o narcotráfico. Seu filho, Dámaso López Serrano, conhecido como El Minilic, o pequeno licenciado, era mais jovem, mais ambicioso e, segundo muitos, muito menos capaz de gerenciar um império, mas o poder paterno o tornava intocável. Ambos os López olhavam para os jovens Guzmán com desprezo mal disfarçado. Para eles, os Los Chapitos eram crianças mimadas, criadas no luxo e ignorantes do que era uma verdadeira luta pelo poder. Este ódio mútuo culminou em um confronto aberto em fevereiro de 2017, quando, segundo dados da inteligência americana e depoimentos de testemunhas, Dámaso López Núñez organizou uma emboscada, cujo objetivo era a eliminação física de Ismael Zambada e de alguns filhos de El Chapo. A emboscada falhou. A escolta agiu profissionalmente, vários guarda-costas morreram cobrindo seus chefes, mas os alvos principais sobreviveram. No entanto, o próprio fato do atentado tornou-se uma declaração de guerra, uma guerra que seria travada não de acordo com as regras dos acordos entre cavalheiros do mundo do crime, mas com absoluta crueldade e metodicidade de aniquilação. Os Los Ninis receberam sua primeira ordem séria de combate: encontrar, capturar e liquidar todos aqueles que estavam ligados aos Los Dámasos. Néstor Isidro Pérez Salas desdobrou a operação com a amplitude de uma campanha militar. Listas de alvos foram elaboradas, determinados os locais de sua moradia, estabelecida a vigilância sobre as figuras-chave da facção de López. Culiacán e arredores se transformaram em um campo de batalha, onde todas as noites ressoavam rajadas de metralhadoras, onde corpos eram encontrados em valas, nas margens das estradas, nos porta-malas de carros abandonados.
O número exato de vítimas deste massacre interno ao cartel permanece desconhecido. As autoridades mexicanas preferiam não divulgar a escala do derramamento de sangue, temendo o pânico, mas as estimativas prudentes falam em dezenas de mortos de cada lado apenas nos primeiros meses do conflito. As ruas da capital de Sinaloa, onde antes reinava uma relativa calma sob o controle de um único cartel, agora lembravam uma zona de guerra. O momento de virada chegou no dia 2 de maio de 2017, quando militares mexicanos, com o apoio da inteligência americana, prenderam Damaso López Núñez em um restaurante de um bairro de elite da cidade do México. A operação foi conduzida de forma fulminante. López, que sempre se sentiu protegido por funcionários corruptos e não esperava a traição, foi capturado sem disparar um tiro. Sua prisão foi um golpe devastador para a facção Los Damasos. Sem um líder carismático, que possuía laços e autoridade, a organização começou a se desintegrar. El Minilic tentou assumir o comando, mas, como os eventos subsequentes demonstraram, não possuía nem a força militar, nem o pensamento estratégico do pai. Os Los Nines aumentaram a pressão, aniquilando metodicamente comandantes e combatentes simples dos Los Damasos. No dia 30 de junho de 2017, em um dos maiores confrontos no sul do estado de Sinaloa, um grupo de homens armados, presumivelmente ligados à facção de López, foi surpreendido pela polícia após o assassinato de 2 membros de uma gangue rival. O tiroteio que se seguiu terminou com a morte de 19 milicianos, um dos confrontos mais sangrentos dos últimos meses, que testemunhava o fato de que a guerra havia atingido uma intensidade nunca vista. Por volta de julho de 2017, El Minilic percebeu o inevitável. Estava perdendo. Os Los Chapitos, contando com os Los Nines e o apoio de Ismael Zambada, que preferiu a aliança com os filhos de seu antigo parceiro, em vez do ambicioso arrivista, controlavam a situação. No dia 27 de julho de 2017, Damaso López Serrano cruzou a fronteira entre Mexicali e Calexico e se entregou às autoridades americanas, um ato de capitulação que se tornou o acordo final da guerra. Segundo as palavras de Mike Vigil, ex-chefe das operações internacionais da DEA, a razão era simples. Ele era procurado pelo cartel de Sinaloa e pelos filhos de El Chapo devido à tentativa de seu pai de assumir o controle do cartel. Minilic, filho de traficante mimado que nunca sujou as mãos, como o caracterizou Vigil, não podia nem fazer uma aliança com os cartéis rivais, nem mobilizar força militar suficiente para se opor aos Los Nines. A rendição às autoridades dos Epitlirua era sua única chance de permanecer vivo. A guerra terminou com a vitória completa dos Los Chapitos, e esta vitória afirmou os Los Nines como a principal força militar dos jovens Guzmán, uma força cuja reputação de impiedade agora se espalhava por todo o mundo criminoso do México, alertando todos os potenciais concorrentes sobre o preço que esperava aqueles que ousassem desafiar os herdeiros de El Chapo. Mas a vitória sobre os Los Damasos foi apenas o prelúdio para o que se tornaria o verdadeiro cartão de visitas dos Los Nines. Um sistema de terror, tão metódico e monstruoso que até os veteranos dos cartéis mexicanos endurecidos pelas batalhas estremeciam ao ouvir falar dos métodos de trabalho de Néstor Pérez Salas e de seus subordinados. A guerra havia demonstrado a eficiência bélica do grupo, mas agora que o conflito interno ao cartel estava vencido, os Los Nines receberam uma nova tarefa: a manutenção do controle absoluto dos Los Chapitos sobre seus territórios através da intimidação sistemática de concorrentes, traidores, forças policiais e qualquer um que pudesse representar uma ameaça. El Nini desenvolveu um protocolo que transformou sequestros, torturas e assassinatos de atos caóticos de violência em uma linha de montagem da morte bem azeitada, que funcionava com assustadora regularidade. As vítimas capturadas, concorrentes de outros cartéis, supostos informantes,
Às vezes até membros da própria organização suspeitos de deslealdade eram levadas para ranchos pertencentes aos Los Chapitos, onde as aguardava um destino que é difícil descrever sem estremecer. Um desses ranchos ficava em Navolato, um município a cerca de 20 quilômetros ao norte de Culiacán, um lugar pitoresco com amplos territórios, cercado por terras agrícolas, onde ninguém podia ouvir os gritos. O processo era estruturado com a metodicidade de uma produção industrial. Primeiro, o interrogatório, frequentemente acompanhado de torturas, para extrair informações sobre os planos dos concorrentes, sobre a localização de dinheiro ou armas, sobre os nomes dos cúmplices. Os métodos variavam dependendo da importância da vítima e do humor dos carrascos, mas um incidente ocorrido em 2017 entrou nos autos de acusação da Procuradoria Americana como a quintessência da crueldade dos Los Ninis. Pérez Salas e seus homens capturaram um agente federal mexicano, um homem cujo trabalho consistia na luta contra o crime organizado e que talvez tivesse chegado muito perto das operações dos Los Chapitos. O agente foi torturado por 2 horas, um período de tempo que pode parecer breve, mas para uma pessoa que sofria o que ele sofria, devia ter se dilatado em uma eternidade. Os carrascos inseriam um saca-rolhas em seus músculos, girando lentamente o metal na carne viva. Depois o arrancavam bruscamente, dilacerando os tecidos, e nas feridas abertas esfregavam pimenta picante, a tradicional pimenta mexicana, que causava uma dor ardente, amplificando muitas vezes a agonia. Esta tortura não era uma improvisação de sádicos, era um método ponderado, destinado a causar o máximo sofrimento, sem matar imediatamente a vítima, permitindo extrair informações, ou simplesmente desfrutar do poder sobre uma pessoa indefesa. Depois que as vítimas não podiam mais fornecer informações úteis, ou quando os carrascos se cansavam de trabalhar, chegava a fase da execução. Muitos eram simplesmente fuzilados. Uma morte rápida por um projétil na cabeça era quase uma misericórdia em comparação com as alternativas. Mas para os inimigos particularmente odiados, ou nos casos em que os Los Chapitos queriam enviar uma mensagem particularmente aterrorizante, era aplicado um método que parece muito monstruoso para ser verdade, mas que foi documentado pelos depoimentos de testemunhas, incluindo Dámaso Lopes Serrano, e entrou na acusação do Departamento de Justiça do Jos Sauíro. Ivan Archivaldo e Jesus Alfredo Guzmán Salazar mantinham em seus ranchos animais exóticos, tigres, que adquiriam como símbolos de status e poder, como a encarnação viva de sua própria grandeza. Esses predadores eram mantidos em jaulas, e os Los Ninis os usavam para a eliminação dos corpos. Segundo os depoimentos de El Minilic, dados à jornalista Anabel Hernandes, as vítimas, vivas ou já mortas, eram jogadas nas jaulas para as tigres famintas. Em um dos casos descritos, um homem foi empurrado para a jaula vivo, e o animal lhe arrancou um braço e os genitais, antes que a vítima morresse de choque e perda de sangue. O corpo mutilado foi então jogado em uma das ruas centrais de Culiacán, perto da casa onde morava a mãe do falecido, uma mensagem que não precisava de palavras para compreender seu sentido. É isso que espera aqueles que se opõem aos Los Chapitos. O número exato de vítimas que passaram por esta linha de montagem da morte, sob a liderança de Néstor Pérez Salas, permanece objeto de especulação. A acusação dos Uceiruriura fala de dezenas de assassinatos confirmados, mas o número real, segundo estimativas das forças policiais mexicanas e pesquisadores independentes, provavelmente se conta em centenas. Cada desaparecimento em Culiacán e arredores, cada corpo encontrado em uma vala ou jogado na beira da estrada com sinais evidentes de tortura, potencialmente poderia ser obra dos Los Ninis. Este sistema de terror criou uma atmosfera de medo paralisante na capital de Sinaloa.
As pessoas tinham medo de falar do cartel, medo de colaborar com as autoridades, medo até de serem acidentalmente testemunhas de algo que pudesse atrair a atenção de El Nini e seus homens. Pérez Salas transformou a violência em um instrumento de controle levado à perfeição, e este instrumento garantia aos Los Chapitos não apenas o domínio territorial, mas um poder absoluto, um poder baseado na consciência de que qualquer resistência levaria não simplesmente à morte, mas a uma morte tão dolorosa que até mesmo o simples ato de falar sobre ela forçava as pessoas a se calarem e obedecerem. No entanto, todo esse sistema de terror cuidadosamente construído, todas as vítimas, todas as torturas e intimidações, foram apenas a preparação para um evento que demonstraria ao mundo a verdadeira escala do poder dos Los Chapitos e de sua máquina militar. Um evento que entrará para sempre na história do México como o Culiacanazo, ou a Quinta-feira Negra, o dia em que o narcotraficante desafiou abertamente o Estado e venceu. No dia 17 de outubro de 2019, foi um dia agradável em Culiacán. A temperatura atingiu 33 graus Celsius. O céu estava sem nuvens. Os habitantes da capital de Sinaloa cuidavam de suas tarefas diárias, sem suspeitar que em algumas horas sua cidade se transformaria em uma zona de guerra, onde as tropas governamentais se confrontariam com a força sem precedentes do cartel. Por volta das 15 horas, um comboio de 35 policiais e soldados se aproximou de uma casa no bairro Três Rios, um bairro tranquilo e abastado de Culiacán, onde em uma vila com muros altos e segurança reforçada residia Ovidio Guzmán López, o filho mais novo de El Chapo e um dos líderes-chave dos Los Chapitos. A versão oficial, que as autoridades tentaram promover nas primeiras horas após a operação, dizia que a patrulha estava simplesmente passando por ali e havia sido atacada, forçando os militares a revidar o fogo. Mas essa mentira desmoronou já no dia seguinte, quando os representantes do Ministério da Defesa admitiram o óbvio. Era uma operação planejada para a matura de Ovidio, em resposta a um pedido de extradição do governo dos Luz, Irifuri, onde o jovem Guzmán era acusado de tráfico de metanfetamina, cocaína e maconha. Os militares invadiram a casa e encontraram 4 pessoas, incluindo Ovidio, que foi preso sem resistência séria. A escolta foi pega de surpresa pela velocidade e pela determinação da operação. Mas se as autoridades contavam em poder levar seu prisioneiro da cidade despercebidas, subestimaram catastroficamente os Los Ninis e sua capacidade de mobilização fulmínea. Em questão de minutos após a prisão, a informação se espalhou por toda a rede criminosa de Culiacán. E Néstor Isidro Pérez Salas ativou um plano que, a julgar pela velocidade e coordenação das ações subsequentes, havia sido testado previamente justamente para um cenário semelhante. Cerca de 700 sicários, uma força enorme que incluía não apenas os Los Ninis, mas também outros combatentes do cartel de Sinaloa, fiéis aos Los Chapitos, iniciaram ataques simultâneos em toda a cidade, transformando Culiacán em um campo de batalha. Pickups, blindadas improvisadas, com metralhadoras pesadas de 12,7 mm instaladas em cima, armas capazes de perfurar paredes de edifícios e destruir veículos não blindados, surgiram nas artérias principais, instituindo bloqueios. Carros e ônibus eram incendiados, criando barreiras de fogo pelas quais as tropas governamentais não podiam passar. Sobre a cidade se elevavam colunas de fumaça preta, visíveis a quilômetros, transformando o dia ensolarado em uma paisagem apocalíptica. Os ataques foram metódicos e direcionados. Os sicários atacavam as patrulhas militares, os edifícios da Guarda Nacional, as delegacias de polícia. No total, nas horas seguintes, foram registrados 14 ataques ao Exército e à Guarda Nacional. Mas o elemento mais chocante e talvez decisivo da operação
foi a tomada de reféns. Os Los Nines e seus aliados invadiram um complexo residencial onde viviam as famílias dos militares, capturando 8 soldados e membros de suas famílias, incluindo mulheres e crianças. Esta não era apenas uma jogada tática, era uma mensagem ao governo. Sabemos onde seus homens vivem. Podemos pegá-los a qualquer momento. E se vocês não libertarem Ovídio, essas pessoas morrerão. Simultaneamente, um grupo de sicários atacou a prisão de Aguaruto, organizando uma fuga em massa de 51 detentos, uma operação que exigia séria preparação e coordenação. Os combatentes do cartel abriram fogo contra os aviões no Aeroporto Internacional de Culiacán, forçando a suspensão de todos os voos e mergulhando a cidade no isolamento dos transportes. Por volta das 17 horas, as autoridades perceberam a terrível realidade. Controlavam um preso, mas haviam perdido o controle sobre uma cidade inteira, com uma população de quase 1 milhão de pessoas, onde agora reinava o caos, onde os sicários do cartel se moviam livremente com armamentos pesados, onde os reféns capturados aguardavam seu destino. O presidente Andrés Manuel López Obrador, cuja política de abraços não balas implicava a minimização do confronto com os cartéis, viu-se diante de uma escolha que não deixava boas opções. Por volta das 17h30, após consultas de emergência com o ministro da Defesa e outros altos funcionários, o presidente deu a ordem que ressoou como um trovão: libertar Ovídio Guzmán. A explicação oficial soava nobre: prevenir mais derramamento de sangue, salvar a vida dos cidadãos e dos reféns, evitar a transformação de Culiacán em um matadouro. López Obrador declararia mais tarde que a decisão de libertar Ovídio havia prevenido a morte de 200 pessoas, mas para todos aqueles que observavam esses eventos, a mensagem era extremamente clara. O cartel de Sinaloa, usando o poder militar dos Los Nines e de suas outras unidades, havia forçado o governo do México a capitular. Ovídio foi libertado por volta das 17h30 e, gradualmente, ao longo das horas seguintes, os sicários se retiraram, os bloqueios foram desmantelados, a cidade começou a voltar a uma aparência de vida normal. Mas a Quinta-feira Negra deixou uma marca indelével. Foi o dia em que os Los Nines e os Los Chapitos demonstraram possuir uma força capaz de paralisar uma cidade inteira e ditar as condições ao Estado. O dia que transformou Néstor Pérez Salas, de um simples chefe de segurança, em uma lenda do mundo do crime. O arquiteto de uma vitória que muitos consideravam impossível. No entanto, as operações militares e a demonstração de força eram apenas um lado do império dos Los Chapitos, o lado que garantia o controle territorial e a intimidação dos concorrentes, mas não gerava lucro. A verdadeira fonte de poder e riqueza dos jovens Guzmán era o negócio que seu pai havia começado a desenvolver já no início dos anos 2010, mas que os próprios Los Chapitos levaram a escalas industriais, transformando-o em uma linha de montagem letal que trazia bilhões de dólares e ceifava dezenas de milhares de vidas do outro lado da fronteira. Este negócio era a produção e o contrabando de fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina, uma substância que podia ser produzida em laboratórios improvisados a partir de precursores químicos, sem requerer plantações de papoula de ópio de muitos hectares, como no caso da heroína. Néstor Isidro Pérez Salas desempenhava um papel fundamental nesta indústria mortal. Os Los Nines não protegiam apenas os territórios e matavam os concorrentes. Eles vigiavam os laboratórios clandestinos, controlavam as rotas de entrega dos precursores, zelavam pela segurança dos químicos e dos operadores que trabalhavam nestes laboratórios e coordenavam o transporte do produto acabado para a fronteira. El Nini e seu vice Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como El 27,
que se especializava justamente na coordenação das operações ligadas à produção e ao transporte de fentanil, construíram um sistema que permitia aos Los Chapitos produzir anualmente toneladas desta substância, uma quantidade suficiente para milhões, se não bilhões de doses. A cadeia produtiva começava a milhares de quilômetros do México, na China, onde dezenas de empresas químicas, algumas das quais eram empresas legítimas com duplo uso dos produtos, outras, estruturas criminosas evidentes, produziam e vendiam precursores para a síntese do fentanil. Até maio de 2019, a China era a principal fonte de fentanil acabado para o mercado ilegal americano. Mas quando o governo chinês, sob a pressão dos Ipsamuriru, incluiu toda a classe de substâncias semelhantes ao fentanil na lista de preparados controlados e intensificou o monitoramento das remessas postais, os intermediários chineses simplesmente passaram para um novo esquema. Em vez do fentanil acabado, começaram a enviar precursores químicos para os grupos criminosos mexicanos. Muitos desses precursores tinham um duplo propósito. Eram usados na produção legal de produtos químicos e produtos farmacêuticos, o que dificultava sua inclusão nas listas de substâncias controladas. Os comerciantes chineses anunciavam abertamente seus serviços em plataformas de internet especializadas tipo Alibaba, oferecendo não apenas os próprios produtos químicos, mas também receitas para seu uso, instruções detalhadas sobre como sintetizar o fentanil e até mesmo garantias de contornar o controle alfandegário do México. Os precursores eram enviados em navios porta-contêineres dos portos de Hong Kong e outras cidades costeiras da China, chegando aos portos mexicanos, sobretudo Lázaro Cárdenas e Manzanillo, na costa pacífica, onde os agentes do cartel de Sinaloa retiravam a carga, muitas vezes escondida entre mercadorias legítimas ou rotulada incorretamente nos documentos. Dos portos, os precursores eram levados para Culiacán e arredores, onde os Los Chapitos haviam criado uma rede de laboratórios clandestinos. Segundo dados da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, o cartel de Sinaloa começou a produzir fentanil em escala industrial por volta de 2012, mas foram justamente os Los Chapitos que transformaram essa produção na pedra angular de toda a organização criminosa. Os laboratórios estavam situados nas montanhas perto de Culiacán, zonas de difícil acesso, onde o controle governamental era mínimo, e a população local ou trabalhava para o cartel, ou preferia não notar o que acontecia. Alguns laboratórios representavam instalações improvisadas em casas comuns ou armazéns, onde os químicos trabalhavam com substâncias perigosas, muitas vezes sem meios elementares de proteção, arriscando envenenamento ou explosão. O processo de síntese do fentanil era relativamente simples para um químico qualificado, mas extremamente perigoso. O menor erro nas proporções ou na temperatura podia levar a uma catástrofe. O fentanil acabado era então misturado com enchimentos e prensado em pílulas que imitavam analgésicos legais tipo oxicodona, ou misturado com heroína e metanfetamina, potencializando notavelmente seu efeito e, ao mesmo tempo, aumentando muitas vezes o risco de overdose fatal. 1 quilograma de precursores podia produzir fentanil suficiente para 1 milhão de doses, cada uma das quais custava ao cartel poucos centavos na produção, mas era vendida no mercado americano por dezenas de dólares, gerando um lucro de 10 a 20 milhões de dólares por cada quilograma. As dimensões desta indústria mortal eram assombrosas. De 2021 a 2023, mais de 250 mil de americanos morreram de overdose de fentanil. 273 mil pessoas, cujas vidas foram ceifadas pela substância produzida nos laboratórios clandestinos de Sinaloa, sob a proteção dos Los Nines. Em 2023, 72.776 pessoas morreram de overdose de fentanil no Silêncio Faira. São quase 200 mortos por dia,
uma epidemia que eclipsou todas as crises de narcóticos anteriores na história da América. O fentanil foi a causa de 69% de todas as mortes por overdose de drogas no país, transformando-se na principal ameaça à saúde pública. O governo dos Emirados Árabes estava ciente de quem estava por trás dessa catástrofe. No dia 11 de julho de 2023, o Departamento do Tesouro dos Emirados impôs sanções contra 10 pessoas ligadas à rede de fornecimento de precursores para o fentanil, incluindo Néstor Isidro Pérez Salas, reconhecendo-o oficialmente como um dos atores-chave no comércio de fentanil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma recompensa de $3 milhões por informações que levassem à sua prisão, uma soma que refletia o grau de ameaça que El-Nini representava para a sociedade americana, não apenas como organizador de assassinatos e torturas, mas também como arquiteto de um sistema que matava anualmente dezenas de milhares de pessoas do outro lado do Rio Grande, com uma morte lenta e dolorosa por overdose. Mas por mais poderoso que Néstor Isidro Pérez Salas pudesse parecer, após o triunfo do Culiacanazo, sua queda se revelaria tão dramática quanto sua ascensão, e as razões para essa queda estariam enraizadas justamente naquelas qualidades que um dia o tornaram indispensável para os Los Chapitos. No dia 22 de novembro de 2023, por volta da 1h30 da tarde, uma unidade da Guarda Nacional e militares da Sedena, o Ministério da Defesa do México, cercaram uma casa no bairro Colinas de la Rivera, em Culiacán, um bairro prestigioso, onde atrás de altos muros se escondiam as mansões da elite criminosa de Sinaloa. Lá dentro estava El-Nini, que ao que parece foi pego completamente de surpresa. Os militares invadiram a casa tão inesperadamente que Pérez Salas, vestido apenas com roupas íntimas, tentou fugir para o telhado do edifício, mas foi capturado antes de conseguir se esconder ou oferecer resistência. A operação terminou sem disparar um único tiro, um fato surpreendente, considerando que se tratava de um homem que comandava centenas de sicários armados até os dentes. Na casa, os militares descobriram um arsenal, armas longas, armas curtas, um lançador de granadas, 2 carregadores, 35 cartuchos e 1.000 pílulas de fentanil, provas materiais que se tornariam parte da acusação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apenas 5 dias antes da prisão havia se encontrado com o presidente López Obrador em São Francisco e discutido a necessidade de fortalecer a luta conjunta contra o comércio de fentanil, divulgou imediatamente uma declaração. No dia 22 de novembro, as forças de segurança mexicanas capturaram Néstor Isidro Pérez Salas, o notório chefe de segurança da facção Chapitos do cartel de Sinaloa. Por quase 3 anos, El-Nini foi um dos criminosos mais procurados do México e dos Estados Unidos, acusado de violência e tráfico ilegal de fentanil. E ambos os nossos países estão mais seguros agora que ele está atrás das grades e enfrentará a justiça por seus crimes. No entanto, as circunstâncias da prisão levantaram mais perguntas do que respostas, e muito em breve, nos círculos criminosos de Sinaloa, começaram a circular rumores que se transformaram em uma teoria que chocou até mesmo os membros endurecidos do cartel. El-Nini havia sido traído por seus próprios chefes. O aspecto mais surpreendente da operação foi a total ausência de resposta por parte dos Los Ninis, o grupo que apenas 4 anos antes havia paralisado uma cidade inteira, salvando Ovidio Guzmán. Desta vez, nem um bloqueio, nem um carro em chamas, nem um ataque aos militares. 700 sicários, prontos para morrer por seus líderes em 2019, pareciam ter se volatilizado em novembro de 2023. Até a guarda pessoal de El-Nini estava ausente. O homem que nunca se movia sem uma escolta armada se encontrou completamente sozinho no momento da prisão. No dia 7 de novembro de 2023, 15 dias antes da operação, Dámaso López Serrano, El Minilik,
publicou em sua conta anônima no Twitter uma declaração explosiva que explicava o ocorrido. Informação do cartel de Sinaloa. Nos últimos dias, ocorreu uma reunião entre os líderes do CDS, onde estiveram presentes Ivan, Alfredo e Joaquim Guzmán, juntamente com Oscar Noé Medina, José Ângel Canóbio e Kevin Gil, para discutir a privação da vida ou a entrega ao governo de Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como Nini. A ordem foi dada por Ivan Archivaldo Guzmán Salazar, pois eles precisam reduzir a pressão que o governo exerce sobre eles. A razão da traição, segundo Minilic, era concreta e monstruosa. No dia 28 de outubro de 2023, em Tamazula, estado de Durango, os homens de El Nini mataram pessoas inocentes, incluindo uma criança de menos de 13 anos, apenas por serem parentes de um informante de uma agência governamental. O incidente fugiu do controle, a pressão do governo tornou-se insuportável, e os Los Chapitos decidiram sacrificar seu soldado mais fiel, acusando-o da organização deste crime e acordando com as autoridades para sua prisão. Além disso, foi justamente Ivan Guzmán Salazar, segundo as afirmações de Minilic, quem transmitiu ao governo as informações sobre a localização das tigres de El Nini, animais exóticos que os militares descobriram poucos dias antes da prisão do próprio Pérez Salas. Mas havia também outra razão, mais fundamental. El Nini havia deixado de ser um recurso controlado e havia se transformado em uma ameaça para a estratégia dos Los Chapitos. Após a massiva pressão dos Isioiroira, que exigiam do México medidas duras contra o comércio de fentanil, os jovens Guzmán mudaram de tática, buscando reduzir sua visibilidade pública, proibindo a produção de fentanil em Culiacán, ou, pelo menos, criando a ilusão de tal proibição. Mas Pérez Salas ignorava essas instruções, continuava a esquentar a praça, organizava festas selvagens, flertava com o luxo, publicando nas redes sociais fotos com Ferraris, botas de grife e armamento pesado, encomendava corridos, canções em sua homenagem, a grupos musicais populares. Dizia-se que ele havia pago enormes somas ao lendário grupo Los Tucanes de Tijuana pela criação do corrido El Comandante 09, que foi lançado no YouTube no dia 22 de novembro de 2023, justamente no dia em que El Nini foi preso, uma cruel ironia que não poderia ser uma coincidência. Sua incapacidade de manter um perfil discreto, sua arrogância e a certeza de sua própria intocabilidade o tornaram um fardo para os Los Chapitos, e quando a pressão governamental atingiu o ponto crítico, a decisão foi tomada. Néstor Isidro Pérez Salas, o arquiteto do terror que um dia salvou Ovídio Guzmán da prisão, deveria ser sacrificado para salvar o império que ele ajudou a construir. Após a prisão, as rodas da justiça começaram a girar com uma metodicidade inexorável, que contrastava com os anos de impunidade que Pérez Salas havia desfrutado em Culiacán. No dia 25 de maio de 2024, exatamente 6 meses após sua captura, Néstor Isidro Pérez Salas foi extraditado para os Estados Unidos da América, o país cujos cidadãos haviam se tornado as principais vítimas do império do fentanil que ele ajudava a proteger. O avião com El Nini aterrissou em território americano, e a partir desse momento, seu destino não dependia mais de funcionários mexicanos corruptos que podiam ser intimidados ou subornados, mas era determinado pelo sistema judiciário federal dos UIWA, uma máquina que, apesar de todas as suas imperfeições, possuía os recursos e a determinação para perseguir criminosos como Pérez Salas até o fim. O presidente Joe Biden, para quem a luta contra a epidemia de fentanil havia se tornado uma das principais prioridades da política interna, divulgou imediatamente uma declaração que enfatizava a importância do momento. Hoje, o governo do México extraditou Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como El Nini, para os Estados Unidos,
para que ele enfrente a justiça em nossos tribunais. El Nini desempenhou um papel de destaque no notório cartel de Sinaloa, uma das organizações de narcotráfico mais letais do mundo. Os Estados Unidos o acusaram por seu papel no comércio ilegal de fentanil, bem como por assassinato, tortura e sequestro de numerosos concorrentes, testemunhas e outras pessoas. É um bom dia para a justiça. Biden também agradeceu ao presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pela colaboração, prometendo que nossos países continuarão o trabalho conjunto para combater a crise do fentanil e das drogas sintéticas, que mata pessoas em nossos países e em todo o mundo, e para responsabilizar os criminosos e grupos criminosos que produzem, transportam e vendem essas substâncias letais. O procurador-geral do Sinaloa, Merrick Garland, cujo Departamento de Justiça coordenava as acusações contra Pérez Salas, foi ainda mais concreto em suas formulações. Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como El Nini, era um dos principais sicários do cartel de Sinaloa. Ele é responsável por assassinato, tortura e sequestro de concorrentes e testemunhas que ameaçavam o negócio criminoso de narcotráfico do cartel. El Nini também participou da produção e distribuição de fentanil pelo cartel de Sinaloa, inclusive para distribuição nos Estados Unidos. Agradeço aos nossos colegas do governo mexicano por seu trabalho excepcional na captura e extradição de El Nini. O Departamento de Justiça perseguirá incansavelmente os cartéis que inundam nossas comunidades com fentanil e outras drogas. Estas declarações não eram mera retórica diplomática, refletiam a real determinação do governo americano de usar Pérez Salas como figura-chave em uma campanha mais ampla contra o cartel de Sinaloa, uma organização que, segundo estimativas da DEA, controlava de 40% a 60% de todo o narcotráfico ilegal no Sinaloa e era o principal culpado da epidemia de fentanil, que ceifava mais de 70 mil vidas de americanos a cada ano. Diante de Pérez e Salas, havia duas acusações em diferentes jurisdições, cada uma das quais poderia levar à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte em caso de circunstâncias particularmente agravantes. A primeira acusação foi apresentada no Distrito Federal de Colômbia e se concentrava nas acusações de conspiração com o propósito de distribuir e produzir cocaína e metanfetamina para importação ilegal nos Estados Unidos, posse ilegal e uso de armas de fogo para favorecer o narcotráfico, bem como assassinato, tentativa de assassinato, ameaças e lesões corporais com o propósito de intimidar testemunhas governamentais e informantes, crimes que cobriam o período de 2012 a fevereiro de 2021. A segunda, mais ampla acusação foi apresentada no Distrito Sul de Nova York, uma jurisdição conhecida por sua agressividade na perseguição a organizações criminosas internacionais e que dispunha de alguns dos melhores procuradores federais do país. Esta acusação acusava Pérez Salas de ter dirigido uma empresa criminosa contínua, que levou à morte de numerosas vítimas, de conspiração com o propósito de produzir e distribuir fentanil para importação ilegal nos Estados Unidos, de obstrução à justiça, sequestros de pessoas e lavagem de dinheiro. O conjunto dessas acusações pintava o retrato não de um simples assassino de rua, mas de um alto executivo de uma organização criminosa transnacional, cuja atividade cobria todos os aspectos do narcotráfico, da produção à distribuição, da eliminação de concorrentes à intimidação de testemunhas, da gestão de formações armadas às operações financeiras para a legalização dos proventos criminosos. As perspectivas para Pérez Salas eram sombrias. Mesmo que seus advogados tentassem fechar um acordo com a promotoria, trocar a colaboração e os depoimentos contra outros membros do cartel por uma redução da pena, o que era uma prática padrão em casos de tal magnitude, a pena mínima que ele poderia enfrentar contava-se em décadas atrás das grades, e um cenário mais realista
Era a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O sistema carcerário federal americano, especialmente para os condenados por acusações relacionadas ao crime organizado e ao narcotráfico internacional, não oferecia qualquer ilusão de conforto. Perry Salas, muito provavelmente, aguardava uma das prisões de segurança máxima, talvez justamente a ADX Florence, no Colorado, onde já cumpria prisão perpétua seu ex-chefe Joaquim El Chapo Guzmán, detido em regime de isolamento praticamente total, 23 horas por dia. O arquiteto do terror, que um dia controlava as ruas de Culiacán e ditava as condições ao governo mexicano, agora havia se tornado simplesmente um detento número no sistema que não perdoava e não esquecia, aguardando o julgamento que determinaria se ele passaria o resto de seus dias em uma prisão americana, observando como o império que ele ajudou a construir continuava a existir sem ele. Mas a história, que começou com a prisão de Néstor Pérez Salas, não terminou. Pelo contrário, tornou-se o prólogo de uma catástrofe que transformaria Sinaloa em um dos territórios mais perigosos do México e demonstraria que o sistema de terror, criado por El Nini, se mostrou sólido o suficiente para funcionar, mesmo sem seu arquiteto. O comando dos Los Ninis passou para Jorge Humberto Figueroa Benítez, conhecido como El 27 ou La Perris, o mesmo homem que por anos foi o braço direito de Pérez Salas, coordenando as operações de segurança e a logística do tráfico de fentanil. Figueroa Benítez, nascido no dia 2 de setembro de 1989 em Culiacán, percorreu o caminho de sicário simples a guarda-costas de confiança de El Nini, ganhando a reputação de comandante impiedoso e taticamente competente. Foi ele quem coordenou as ações dos milicianos durante o Culiacanazo de 2019, organizando bloqueios, ataques a alvos militares e a mobilização de centenas de homens armados, e foi ele quem os Los Chapitos escolheram como sucessor após a prisão de Pérez Salas. O governo dos Irus, Teiruth, avaliou a ameaça que o novo líder dos Los Ninis representava, anunciando uma recompensa de $1 milhão por informações sobre sua localização, uma quantia inferior à de El Nini, mas suficiente para sublinhar sua importância na estrutura do cartel. No entanto, Figueroa Benítez receberá seu papel na história, não apenas como comandante da ala militar dos Los Chapitos, mas também como um dos executores-chave da operação que racharia o cartel de Sinaloa e lançaria uma onda de violência nunca vista na região nas últimas décadas. No dia 25 de julho de 2024, um pequeno avião particular pousou no aeroporto municipal de Santa Teresa, perto da cidade de El Paso, estado do Texas, e a bordo estavam 2 passageiros cuja prisão abalou o mundo do crime das Américas. Ismael El Mayo Zambada Garcia, cofundador 76 anos do cartel de Sinaloa, um homem que nunca havia sido preso antes e cuja capacidade de permanecer em liberdade por décadas havia se tornado lenda, e Joaquim Guzmán López, um dos filhos de El Chapo e membro dos Los Chapitos, mas as circunstâncias de sua chegada foram chocantes. Segundo depoimentos do advogado de Zambada, transmitidos em uma declaração escrita, El Mayo foi sequestrado por Joaquim Guzmán López após uma emboscada cuidadosamente planejada. Na manhã daquele dia, Zambada chegou a um encontro com Joaquim e o governador do estado de Sinaloa, Rubem Rocha Moya, um encontro cujo propósito presumivelmente era a resolução de divergências políticas. Em vez das negociações, Zambada foi cercado por 6 pessoas em uniforme militar, jogado no chão, algemado, com as pernas amarradas e um saco na cabeça. Ele foi jogado na caçamba de uma picape e levado para a pista de decolagem, onde foi forçado a embarcar no avião, com as pernas amarradas ao assento. Segundo dados de investigações jornalísticas, foi justamente Jorge Humberto Figueroa Benítez, El 27,
o homem que fisicamente amarrou Zambada e organizou sua entrega ao aeroporto, uma operação que os Los Chapitos conduziram em segredo da maioria dos membros do cartel, e que se tornou o ato de traição que rompeu a aliança entre os dois ramos de Sinaloa, existente desde os tempos de El Chapo. No dia 9 de setembro de 2024, apenas 6 semanas após a prisão de El Mayo, a tensão acumulada explodiu em guerra aberta. Ao amanhecer, um comboio militar do exército mexicano se chocou com civis armados na área de La Campinha, a leste de Culiacán, território controlado pelos Los Chapitos. Seguiu-se um tiroteio que resultou na morte de um sargento do exército, e isso se tornou o sinal para a escalada da violência em toda a cidade. Os Los Chapitos e suas formações armadas, incluindo os Los Ninis, sob o comando de Figueroa Benítez, se confrontaram com La Maíza, facção fiel ao preso El Mayo e liderada por seus filhos, principalmente Ismael Zambada Siqueiros, conhecido como Mayito Flaco. A batalha por Culiacán envolveu a cidade inteira. Os tiroteios ecoavam nos bairros residenciais. Os narco-bloqueios paralisaram a rodovia federal número 15. Os corpos dos mortos eram encontrados em vilarejos remotos, com símbolos de pertencimento a uma ou outra facção. Sombreros para La Maíza, pedaços de pizza para os Los Chapitos, macabros marcadores de lealdade em uma guerra sem regras. Por volta do final de setembro, o número de mortos atingiu 118 pessoas, e a cidade de El Palmito, no município de Concórdia, foi completamente evacuada, transformando-se em uma cidade fantasma. No dia 21 de outubro de 2024, as forças de segurança mexicanas conduziram uma das operações mais letais da década, matando 19 membros do cartel e capturando El Max, um comandante de alto escalão de La Maíza. No dia 28 de outubro, os Los Chapitos aplicaram uma tática que chocou até os observadores experientes. Um pequeno avião, ligado à sua facção, lançou 4 bombas sobre o vilarejo de Vasco Gil, no estado de Durango, território controlado pela organização Cabrera Sarabia, aliados de La Maíza. A guerra se espalhou além das fronteiras de Sinaloa, envolvendo Durango, Chihuahua e até a cidade turística de Mazatlán, na costa pacífica. No dia 23 de maio de 2025, Jorge Humberto Figueroa Benítez foi morto durante uma operação militar na comunidade de Bariometo, município de Navolato, a cerca de 20 quilômetros de Culiacán. O exército mexicano desdobrou uma operação em larga escala com o objetivo de sua captura, mas Figueroa Benítez, fiel às tradições dos Los Ninis, preferiu a morte em combate à prisão. Sua morte foi um duro golpe para os Los Chapitos, privando-os de um dos comandantes militares mais experientes, justamente no momento em que a guerra com La Maíza atingia o apogeu, mas não deteve o derramamento de sangue. Por volta de novembro de 2025, a 1 ano e 2 meses do início do conflito, a estatística era terrível. De setembro de 2024, em Sinaloa, haviam sido registrados 2.197 assassinatos e 2.133 sequestros, segundo dados do jornal local Noroeste. O nível de assassinatos cresceu 400% em comparação com o ano anterior, transformando Sinaloa no estado mais perigoso do México. Somente na primeira metade de 2025 foram registrados 883 assassinatos, em comparação com 224 no mesmo período do ano anterior. Mais de 1.500 pessoas estavam desaparecidas desde o início do conflito, e a maioria dos desaparecimentos estava ligada aos grupos criminosos. A vida em Culiacán mudou até ficar irreconhecível. As festividades cessaram por causa do medo. As escolas preferiam o ensino online às aulas presenciais. As ruas, que um dia fervilhavam de vida, esvaziavam-se com o cair da escuridão. A história de Néstor Isidro Pérez Salas não é apenas a biografia de um criminoso,
por mais monstruoso que fosse, é a crônica da transformação da criminalidade organizada mexicana, da transformação do narcotráfico tradicional em um mecanismo de terror de escala industrial, onde as torturas se tornaram rotina, onde os assassinatos em massa eram planejados com a precisão das operações militares, onde o fentanil se transformou em uma arma de destruição em massa que mata dezenas de milhares de pessoas anualmente do outro lado da fronteira. El Nini criou um sistema que sobreviveu à sua prisão e extradição, um sistema que continua a funcionar através de seus sucessores, gerando novas ondas de violência, novas montanhas de cadáveres, novas gerações de órfãos e viúvas. Seu legado é a Sinaloa de 2025, onde a guerra entre fações criminosas transformou um estado inteiro em uma zona de guerra, onde o Estado se mostrou incapaz de proteger seus próprios cidadãos, onde o império, construído sobre o sangue e o fentanil, continua a se expandir, apesar de todas as prisões e extradições. E enquanto em uma prisão americana, Néstor Isidro Pérez Salas aguarda a sentença, que provavelmente o condenará à prisão perpétua, a máquina que ele ajudou a criar continua seu trabalho, metodicamente, impiedosamente, eficazmente, demonstrando a sombria verdade. No mundo dos cartéis mexicanos, os monstros não morrem, simplesmente passam o bastão para a próxima geração, e o ciclo da violência continua, sem conhecer fim.